O teólogo, psicólogo e tradutor Serginho Vale considera esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco como um período em que a Igreja se esforça para valorizar a doutrina social da Igreja. Paulo Júnior conversou com o teólogo. Serginho Vale, teólogo e tradutor, considera que para compreender bem a década de pontificado do Papa Francisco, é preciso conhecer a doutrina social da Igreja. Ele segue à risca aquela espiritualidade de São Francisco de Assis, de viver o pobre, e o pobre precisa ser socorrido. Por isso, a doutrina social da Igreja, ela entra plenamente dentro do pontificado de Papa Francisco. Serginho Vale enfatiza que o pontificado de Francisco e do antecessor Bento XVI são parecidos. Bento XVI, ele fundamentava o seu modo de agir, de propor, a partir da teologia. Bento XVI é um teólogo, um dos maiores teólogos que nós temos na atualidade, com os seus textos que ainda estão por aí, né? E Francisco, ele é mais prático, digamos assim, é mais voltado para a caridade, para a fraternidade, especialmente para com os mais pobres. Mas, no fundo, é o mesmo evangelho, um pensado em nível teológico e outro pensado em nível de socorro aos necessitados. Serginho Vale considera que o Papa Francisco é muito claro naquilo que o Santo Padre quer. E isso deve marcar os dias seguintes do pontificado de Bergoglio. Ele continua falando da igreja em saída. Agora, por ocasião do Dia da Mulher, ele falou muito a respeito dos direitos iguais, de salários iguais, de dignidade da mulher. Então, a gente percebe assim que, apesar da idade dele, ele continua bastante ativo nesse processo do pontificado. Se bem que ele revelou também em algumas notícias que, se ele se sentir cansado, a renúncia e se tornar emérito é uma possibilidade. Mas, no momento, pelo que eu acompanho e pelo que eu sei de amigos meus que moram em Roma, ele continua firme. Serginho Vale completa dizendo que Papa Francisco, com o sínodo sobre sinodalidade, quer uma igreja que valorize as diferenças e cresça na unidade. A diferença que tem entre Babel e Pentecostes é justamente que em Babel se começaram a ter diferenças falando línguas diferentes. Pentecostes, na unidade do Espírito Santo, todos compreendem a mesma língua. Então, eu posso pensar diferente daquele que entende que a igreja deve ser mais tradicional. Eu posso pensar diferente daquele que entende que a igreja deve ser mais voltada para a espiritualidade. Mas o que eu não posso fazer é ir contra a igreja, é difamar a igreja, é me colocar contra a igreja e contra o Papa. Aí a gente perde a sinodalidade. Paulo Júnior para o JCTV.